Quais são os principais transtornos alimentares? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Transtornos Alimentares. Meu nome é Pedro Mello, eu sou médico, psiquiatra, aluno do aprimoramento em transtornos alimentares pela USP, turma de 2024, e esse é o segundo vídeo do nosso canal. O primeiro vídeo é uma coisinha um pouco rápida, onde eu me apresento, introduzo o canal, te explico nossos objetivos aqui, então se for do seu interesse entender tudo desde o inicinho, volta lá nele, mas caso você queira ir direto ao ponto, sinta-se à vontade também, pois o vídeo de hoje vai trazer bastante coisa interessante. Pessoal, para psiquiatria, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de padrões de pensamentos, emoções e comportamentos que ao longo do tempo mais prejudicam do que ajudam aquele sujeito. Seja porque esses padrões trazem sofrimento, seja porque esses padrões diminuem a capacidade dessa pessoa ser produtiva e funcional, seja porque esse padrão parece inadequado para aqueles contextos e situações. Esse prejuízo ele tem que ser intenso e tem que ser minimamente constante, porque senão não é um transtorno propriamente dito, e apenas um episódio ou uma fase ruim que a vida está vivendo. Porque se a gente for parar para pensar, dentro da psiquiatria, os sintomas que a gente atribui aos diferentes diagnósticos, todo mundo tem. Todo mundo tem um dia triste. Nem todo mundo tem depressão, todo mundo tem dias ansiosos, sem conseguir parar de pensar num problema, mas isso não necessariamente é um transtorno de ansiedade. E todo mundo tem ocasiões onde come mais do que gostaria, e isso não necessariamente é compulsão alimentar, mesmo que a pessoa se arrependa depois. Esse é o primeiro ensinamento que eu gostaria de vocês já terem aqui de cara. Diagnóstico da psiquiatria é dimensional, não é categórico. Só para você entender, diagnóstico categórico seria aquele diagnóstico 880, tudo ou nada, sim ou não. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem Covid-19. Não tem como ela ter meio Covid. Ela faz o teste, identificou o vírus no corpo dela, acabou, tá com Covid pronto. Gravidez, apesar de não ser doença, é assim também. Não existe uma mulher meio grávida ou uma dúvida sobre a gravidez. Você fez o ultrassom, viu o feto, a mulher tá grávida, acabou, não tem muita discussão. Mas na psiquiatria não é assim. Na psiquiatria, pra gente dar diagnóstico, eu preciso avaliar o conjunto de sinais e sintomas, eu preciso observar esses padrões de pensamentos, comportamentos e emoções, mas uma coisa muito fundamental é que eu preciso checar se naquele contexto, de acordo com a história de vida daquele sujeito, esses padrões são de fato alguma doença ou se seriam melhores explicados por, como eu falei, uma fase ruim do indivíduo. Porque caso contrário, todo mundo numa ceia de Natal ia ter critério diagnóstico para compulsão alimentar. Todo mundo num rodízio de pizza ia receber um rótulo de pessoa permissiva demais. E todo mundo que recusasse um brigadeiro numa festa infantil, a gente ia ter que rotular também de rigoroso demais ou tá em risco de anorexia. Então não pode ser assim. Entendido isso, transtorno alimentar é quando existe um padrão persistente, então, de pensamentos, emoções e comportamentos relacionados à comida que dificultam que essa pessoa tenha uma relação saudável com a alimentação. Mas, Pedro, que tipo de pensamentos são esses? Cara, é ficar pensando em comida ou em não comida o dia inteiro, é ficar pensando sobre o próprio shape o dia inteiro, é achar que a vida só vai ser boa se o seu corpo tiver daquele jeito que você idealizou na sua cabeça, é um pensamento de urgência, de querer resolver sua vida fitness de uma hora para outra, de um mês para o outro, ao mesmo tempo um pensamento permissivo de eu mereço o tempo todo que você se vê numa situação onde tem ali alguma coisa que você quer comer. Então tô dando alguns exemplos de diagnósticos diferentes, mas são alguns padrões de pensamentos comuns que podem aí representar algum sinal ou sintoma de transtorno alimentar. Da mesma forma, a gente tem algumas emoções que também podem ser sinal, sintoma ou causa de transtornos alimentares. Aquelas pessoas que constantemente estão se sentindo culpadas relacionadas ao comer, ao próprio peso, à alimentação, ao shape. É aquele sentimento de medo ou até fobia à alimentação que algumas pessoas têm, é uma ansiedade excessiva relacionada ao controle do peso ou a esses fatores, é uma autoestima que pode estar excessivamente baixa, isso pode ser considerado um fator emocional problemático, vergonha de comer ou vergonha do próprio corpo, da própria identidade, isso também é um fator emocional que pode ser causa ou consequência de transtornos alimentares. Se a gente pega quadro de anorexia nervosa, existe uma sensação da pessoa estar gorda quando na verdade ela não está, e tem alguns diagnósticos menos comuns que a pessoa sente até um desinteresse, uma completa indiferença relacionada à comida. Então, mais uma vez, estou descrevendo aqui vários padrões de emoções que, obviamente, gente, eles não aparecem juntos. Eu estou descrevendo aqui padrões de quadros diferentes, mas são padrões emocionais que a gente identifica em pessoas com o transtorno alimentar. E por último, a gente também tem padrões de comportamento que são disfuncionais. Aqui eu estou falando, por exemplo, da pessoa que tenta resolver os problemas dela através da restrição exagerada da comida. Ou seja, ela reduz as calorias, mas não uma restrição acompanhada por um nutricionista com um plano.
Tô falando daquela pessoa que faz uma restrição desorganizada, sem estratégia e que tá fadada a trazer mais problemas e complicações do que soluções e vão, no fundo, afastar a pessoa do que vai resolver o problema dela. Ao mesmo tempo, por outro lado, também é um comportamento de risco a pessoa que vai descontar em comida qualquer emoção que ela tem. Tá triste, come. Tá frustrada, come. Tá entediada, come. Às vezes, até mesmo as emoções boas, a pessoa só sabe aproveitar se tiver relacionado à comida. Aqui vocês devem ter percebido o que eu falei no feminino, porque vocês vão perceber ao longo dos nossos vídeos aqui que a grande maioria dos diagnósticos aqui de transtornos alimentares, principalmente anorexia e bulimia, são muito mais frequentes em mulheres do que em homens. Mas voltando aqui, a gente também tem comportamentos que são ainda mais perigosos, que são daquelas pessoas que se expõem a dietas mirabolantes e muitas vezes irresponsáveis, que se expõem a procedimentos estéticos e cirúrgicos sem a devida compreensão dos riscos, dos efeitos que podem dar errado, principalmente a médio e a longo prazo. Aquelas pessoas que se expõem a métodos purgativos, como o uso de laxantes, como indução de vômito e até mesmo exercícios exagerados pode ser considerado sinal e sintoma de transtorno alimentar. Então, a gente está dando aqui alguns dos vários exemplos que eu poderia ficar aqui o dia inteiro mencionando e conversando. Percebam então que são diferentes tipos de transtornos alimentares que existem e que cada tipo de transtorno vai ter um padrão específico dessas emoções, desses pensamentos, desses comportamentos. Mas o que tem que ficar claro nesse vídeo é que um sintoma isolado não confere diagnóstico de transtorno para ninguém. Eu preciso identificar essa constelação, essa síndrome, que é esse conjunto de sinais e sintomas de forma relativamente constante e persistente por um período considerável de tempo, trazendo um prejuízo verdadeiro para eu fechar um diagnóstico. Eu gosto, mais uma vez, de ser enfático nisso, porque senão a gente faz diagnóstico de todo mundo e não é minha intenção aqui. Se você tá pedindo mais iFood do que você deve, ou se você tá acima do peso, não necessariamente você tem um transtorno alimentar, mas para qualquer pessoa que deseja melhorar de alguma forma seus hábitos alimentares, e por melhorar, entendam, ter hábitos que consiga nutrir de forma equilibrada corpo biológico, mente e até o contexto social, esse canal vem com esse objetivo. Aqui a gente vai sempre conversar sobre esses padrões que eu tanto falo de pensamento, comportamento e emoção, e eu vou aos poucos familiarizando vocês com as principais armadilhas e as melhores soluções para essas armadilhas. Então, bom momento, inclusive, de você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Bom, nesse ponto aqui eu espero que você já tenha entendido que cada caso é muito individual. Se você suspeita que tem um transtorno alimentar, cara, procura uma consulta com um profissional que você confie, porque você não vai conseguir encontrar um tratamento individualizado aqui no YouTube. Esse canal é para disseminar informação de qualidade, embasada cientificamente, de forma didática, mas ele não visa substituir um acompanhamento profissional individualizado. Não tente se tratar por aqui. Aqui é uma coisa a mais, para você perceber que algo precisa de um tratamento individualizado, e caso você já esteja num tratamento individualizado, para ser uma coisa a mais, uma psicoeducação a mais que de repente no seu profissional que está te acompanhando não teve o tempo ainda de te inteirar sobre alguns assuntos. Agora é hora de finalmente eu responder a pergunta que é o título do vídeo: quais são os transtornos alimentares descritos na literatura psiquiátrica? De acordo com o DSM-5, que é o nosso manual psiquiátrico mais atualizado, nós temos 6 transtornos principais descritos: anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, transtorno alimentar restritivo evitativo, transtorno de ruminação e síndrome de Pica. Percebam, quando eu falo todos esses 6, que eu não falei obesidade. A obesidade não é descrita como um transtorno alimentar nos nossos manuais diagnósticos. É uma condição que tem múltiplas origens, múltiplas repercussões, então por isso ela fica num capítulo separado nos nossos manuais médicos. Mas não se enganem, né? Vocês já sabem disso. Praticamente 100% das vezes, a obesidade encontra sim origens em sintomas de saúde mental. E praticamente 100% das vezes, ela também vai trazer repercussões na saúde mental da pessoa. Então, que tipo de problema de saúde mental pode proporcionar, ser gatilho, ser uma das causas da obesidade? A própria compulsão alimentar pode aumentar o risco de obesidade, apesar de não ser uma regra. Sintomas ansiosos podem aumentar o consumo de alimentos. Sintomas depressivos, que podem tanto aumentar o consumo de alimentos, mas também diminuir a quantidade de atividade que a pessoa faz no dia dela, a redução do autocuidado, o desinteresse por se alimentar bem, o desinteresse ou desânimo por atividades físicas e várias outras coisas. Então você vê que a saúde mental que está desregulada, ela pode ser sim um fator de risco para o descontrole alimentar, quando eu estou falando de obesidade, mas também dos outros transtornos alimentares. E as repercussões da obesidade na saúde mental também são nítidas, porque a pessoa obesa, ela tem um corpo mais inflamado, isso pode piorar ou até causar quadros ansiosos, quadros depressivos, isso prejudica a autoestima, prejudica as possibilidades que essas pessoas têm para lidar com as adversidades da vida dela, tem as repercussões sociais, os distanciamentos que isso gera.
gera, os problemas associados a comorbidades como diabetes, hipertensão, problemas ortopédicos e por aí vai. Então, apesar de não estar descrito no mesmo capítulo, as semelhanças são notórias e a gente vai falar sobre essa questão no canal também. Então, pode acrescentar por minha conta aí uma sétima condição que a gente tem que estar atento, que é a obesidade. Mas o objetivo desse vídeo 2 é só te familiarizar com os diferentes diagnósticos, dando nome a eles, te falando ali qual que é a forma de você pelo menos suspeitar se você pode estar com algum problema parecido ou não, mas obviamente a gente não vai conseguir num vídeo esgotar esse assunto. Então já te falei o nome dos 6 principais diagnósticos, 3 deles têm características muito parecidas entre si, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. 3 deles são mais diferentões, menos conhecidos por vocês não profissionais provavelmente, que é a síndrome de Pica, a ruminação, o transtorno de ruminação e o transtorno restritivo evitativo. Vou falar só para vocês ouvirem falar e estarem familiarizados com cada um deles. Então, começando pela síndrome de Pica, também conhecido como perversão alimentar. Talvez você já tenha ouvido falar de história de grávida que come barro ou reboco da parede. É um transtorno onde a pessoa passa a se alimentar e ingerir coisas que não são nutritivas, ou seja, materiais que não vão ser aproveitados pelo nosso corpo com nutrientes propriamente ditos. Pode ser muita coisa variada, pode ser pasta de dente, terra, barro, lascas de tinta, qualquer coisa que não tenha componentes nutritivos. Não vai ser o foco do vídeo de hoje, mas é simples desconfiar se alguém tem isso. É só identificar se a pessoa está comendo ali alimentos não nutritivos. Se você for uma dessas pessoas, vale a pena procurar saber por quê, porque tem várias causas diferentes que originam esse comportamento. Transtorno de ruminação é um diagnóstico onde as pessoas mastigam a comida, ela até começa a deglutir, mas ao invés dela engolir e levar esse alimento pro trânsito intestinal dela, a pessoa acaba regurgitando. Isso prejudica, obviamente, a alimentação. Então, como eu disse, esse segundo grupo de diagnósticos é um pouco diferente do que talvez vocês estavam esperando, porque a ruminação aqui, ela não é justificada, por exemplo, por uma anorexia, por uma pessoa ter uma preocupação com o corpo ou com o peso. Não é uma questão orgânica que ela tem um problema no esôfago. Não é um nojo da comida, com ânsia, náusea, vômito. Às vezes a pessoa consegue fazer essa regurgitação e quem tá perto nem percebe. A pessoa regurgita, fica ruminando, ela pode remastigar a comida, engolir de fato, ela pode cuspir, mas é mais um transtorno que prejudica a alimentação. E a gente tem o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um diagnóstico de indivíduos que não comem por 3 motivos principais. Ou um desinteresse completo por alimentar, como se a pessoa não experienciasse, né, da mesma forma a fome, se ela não sentisse tanta satisfação em ir lá e comer, pra ela meio que tanto faz. A gente às vezes pega casos desses na pediatria, na adolescência, quando o paciente ele nem tá tão preocupado com ganhar peso, mas ele não tem interesse por comida. É um quadro que pode ser, aí pode se fazer um diagnóstico diferencial com o TARI, transtorno alimentar restritivo evitativo. Além dessa característica, a pessoa pode ter, na verdade, um desconforto com características sensoriais da comida, como se fosse uma certa repulsa à textura, à temperatura, o cheiro, às vezes até a cor, por aí vai. Também pode ser um motivo para a pessoa evitar comer. E ainda tem pessoas que começam a ter uma preocupação com potenciais riscos da alimentação. Então a pessoa ela começa a desenvolver, sei lá, um medo de engasgar ou um medo de comer e vomitar porque ela traumatizou com alguma vez que ela vomitou muito ou traumatizou alguma vez que ela passou por algum procedimento. Enfim, às vezes ela nem passou por isso, mas o fato é que a pessoa fica preocupada com potenciais riscos da alimentação e acaba restringindo. Então, mais uma vez, 3 diagnósticos com causas diferentes, origens diferentes. Na dúvida, como eu disse, tem que ir a um profissional para investigar de forma individualizada cada um dos casos. Já os diagnósticos de anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, eles são mais famosos. Talvez vocês já tenham ouvido falar ou conhecido alguém que tivesse um desses quadros, ou até visto filmes ou séries ou novelas com pessoas que sofriam disso. A anorexia, todo mundo já ouviu falar, é quase que simbólico quando a gente fala de transtorno alimentar. É a pessoa que tem uma fobia à ideia de engordar. Ela tem uma verdadeira fobia mesmo, é um medo gigantesco da comida. Ao mesmo tempo que ela é perfeccionista e rígida o suficiente para conseguir efetuar uma restrição alimentar com muito sucesso, porque aí ela de fato consegue perder muito peso e aí para fechar o ciclo da condição tem o maior problema, que é uma distorção da própria imagem. Então a pessoa, além de ter uma fobia gigantesca de engordar e ser rigorosa o suficiente e perfeccionista o suficiente a ponto de conseguir fazer uma restrição sustentada de comida, essa pessoa tem uma distorção de achar que tá sempre gorda, e quanto mais ela emagrece, mais aumenta o medo de voltar a engordar. Então essa tríade é muito perigosa, não à toa, é um dos, se não o diagnóstico psiquiátrico mais letal da psiquiatria. Talvez não seja o que mata mais, porque não é tão frequente assim, mas para quem tem anorexia, o percentual de desfechos negativos é muito grande, então a gente tem que falar sobre essa condição de uma maneira muito séria sempre. E qualquer pessoa que tem dúvida que pode estar com anorexia nervosa tem que procurar um atendimento multidisciplinar
com urgência, tá? A bulimia nervosa, a pessoa costuma se preocupar muito também com a alimentação, com o peso, com o próprio shape. A doença está muito relacionada da mesma forma a uma tentativa de controlar esses parâmetros, só que a pessoa utiliza estratégias péssimas também de restrições exageradas, sem o devido cuidado, sem a devida estratégia para que essa restrição seja adequada, saudável, sustentada a longo prazo. O que acontece aqui é que o bulímico ele não consegue manter a restrição por muito tempo, ele acaba alternando a redução exagerada de ingesta alimentar com episódios de verdadeira compulsão. E infelizmente não para por aí, porque por serem indivíduos muito preocupados com a comida, o método que eles utilizam para compensar, já que ele não consegue restringir eternamente, acaba sendo o uso de laxantes, o uso de diuréticos, a indução de vômito. Então ele tem métodos compensatórios purgativos, métodos compensatórios através de exercícios exagerados. A pessoa às vezes faz exercício mesmo quando tá machucada, mesmo quando tá doente. Então eu não preciso mostrar, gente, para vocês, nem ficar repetindo, que tanto na anorexia quanto na bulimia nervosa a pessoa se expõe à própria vida. Né, ela expõe a muitos riscos. A mortalidade é elevada. Problemas renais, problemas hepáticos, problemas cardiológicos, arritmia e até mesmo suicídio são causas possíveis de morte para esses indivíduos que emagrecem demais ou que utilizam esses métodos compensatórios. Então a gente tem que estar muito atento. Falou dessas condições e desconfiou dessas condições, você tem que procurar um profissional o quanto antes. E a gente também tem o transtorno compulsivo alimentar, que é um diagnóstico dado a um indivíduo que tem constantes episódios de comer compulsivo. São aqueles episódios caracterizados por uma ingesta exagerada de comida, mais do que seria esperado para aquela situação e contexto, e junto com essa ingesta exagerada vem uma sensação de descontrole, um posterior arrependimento, e costuma vir com vergonha, com tristeza, às vezes a pessoa come escondido. Isso acontece de forma constante, pode também deixar a pessoa com vários riscos. Pessoa com transtorno compulsivo alimentar, geralmente a fobia à alimentação e a comida não é tão grande quanto na anorexia, às vezes não tem a distorção de imagem, tá? Na maioria das vezes não vai ter uma distorção da imagem, mas é importante entender que essa pessoa também sofre muito, principalmente com a sensação de descontrole. Então não é simplesmente falta de vergonha na cara, igual muita gente fala, igual muito nutricionista fica querendo pregar aí, que é simplesmente falar pra si mesmo que é só comer direito e não exagerar. Não é assim que funciona. Funciona pra pessoa como se fosse de verdade um descontrole, como se ela perdesse o controle de si durante aqueles episódios, e obviamente depois vem todas as repercussões emocionais negativas. Então agora você já sabe o que são os transtornos psiquiátricos, o que são os transtornos alimentares e quais são os principais representantes. E se após assistir esse vídeo ainda tem uma pulguinha atrás da orelha, está em dúvida se você pode ter um transtorno ou não, ou pelo menos está desconfiado que alguns desses padrões de comportamentos, emoções e pensamentos parecem não estar tão saudáveis assim, gente, invista na sua saúde física e mental. Procura um profissional de confiança, nem que seja para ele conversar com você e excluir a possibilidade de problemas mais sérios. É um investimento que sai barato no final das contas. Espero que os conceitos apresentados aqui sejam de fato úteis para a gente disseminar cada vez mais informação útil, informação embasada cientificamente, informação didática, mas sem ser superficial sobre os transtornos alimentares. Infelizmente, a maioria dos conteúdos sobre alimentação que a gente vê na internet tem mais chance de atrapalhar do que ajudar quem está buscando uma alimentação saudável. Tem muito conteúdo radical aí que vira gatilho mesmo de sintomas de transtornos alimentares para muita gente. Que esse canal então seja uma pequena semente aqui pra gente falar disso com seriedade e responsabilidade. Então se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre ser avisado dos vídeos novos e não deixe de me seguir nas outras redes sociais também. Tô esperando as opiniões, as dúvidas e as sugestões de vocês aqui nos comentários. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.